Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Como vamos? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma leitura em relação às crianças, aos compromissos com as crianças, de ensinos religiosos. Nós vamos nos perguntar se a responsabilidade é das escolas ou dos pais. Nós temos respostas maravilhosas. Nós estamos novamente explorando a revista O Reformador. Ela é do ano 134, número 2251, outubro de 2016. Está nas páginas 41 e 42 da revista. Hoje quem nos fala é Orlando Ayrton de Toledo. Ele tem a ajuda de referência do Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, Marta Rios Guimarães, da Educação Espírita que começa no lar, de Ricardo de Bernardi, da Educação Infantil, Sexualidade e Espiritualidade, do Reformador, e Francisco Cândido Xavier, do Consolador, pelo Espírito Emmanuel. Então hoje nós estamos bem assessorados, né? Então vamos começar o título: A Criança e o Ensino Religioso. É responsabilidade das escolas? A pergunta. Então vamos encontrar essa resposta, né? Na década de 1940, havia nas escolas públicas do ensino fundamental um horário semanal destinado ao ensino religioso. Lembramos perfeitamente dessa obrigatoriedade, porque como em nossa matrícula escolar constava a observação, entre aspas, espírita, éramos levados para uma sala onde ficavam os alunos não católicos. Esses últimos constituíam, sem dúvida, a grande maioria e eram os únicos que recebiam, de fato, o ensino religioso, quase sempre ministrado por sacerdotes. Recordamos que, em uma dessas oportunidades nas quais eram separados os alunos pertencentes a outras religiões, conforme declaração dos seus responsáveis, o diretor da escola identificou-nos como espírita e fez-nos o seguinte desafio: se você é espírita, faça com que nos apareça um espírito. Que absurdo! Isso era fato real que acontecia nos anos 40, 50, 60, até pouco tempo atrás. E fez-nos o seguinte desafio: se você é espírita, faça com que nos apareça um espírito. O nosso acanhamento diante da suposta autoridade foi acompanhado pelas risadas dos presentes. Como não ficava a cabeça dessas crianças, né? Sendo criticados pelos professores, que antigamente os nossos professores eram autoridades máximas, era como se fossem nossos segundos pais, a gente respeitava muito, tudo que eles falavam era correto. E você escutar de alguém que você respeita, que você considera, uma crítica dessa, né? Se você é espírita, faça aparecer um espírito. Crianças ficavam certamente muito acanhados. Decorrido mais de meio século, esse acontecimento não mais se repetiria, graças a Deus, pois em nosso país desenvolveu-se grande respeito aos sentimentos e à compreensão religiosa de todos os cidadãos. Ao lado do inequívoco avanço na divulgação da doutrina espírita. Nem mesmo nas escolas ditas religiosas haveria hoje ambiente favorável a semelhante e desrespeitosa atitude. Realmente uma atitude muito desrespeitosa com uma criança, um inocente, né? Que as crianças antigamente eram bem mais inocentes do que as atuais. Era numa angelitude incrível, tudo que os adultos falavam era verdade, era o correto, e eles respeitavam, nós respeitávamos, não fazíamos nenhuma crítica, aquilo era o certo e acabou.
Permanece, entretanto, uma pergunta: deve o ensino religioso ser ministrado obrigatoriamente nas escolas? Orientando-nos, os mentores espirituais, que a resposta deve ser negativa. Concordo plenamente. A escola, na minha concepção de mãe, de avó, ela é um meio social, um local onde a criança aprende a conviver com o social, né? Dividir com outros coleguinhas, fazer novas amizades, aprender o intelectual. Mas o moral é em casa, com a família. A moral religiosa é primordialmente de responsabilidade dos pais, concordo plenamente, sejam biológicos ou adotivos. Eis o que lemos em O Livro dos Espíritos, na questão 383. Qual é para o espírito encarnado a utilidade de passar pelo estado de infância? Resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Então essa resposta aqui ficou muito clara. Somos nós, os pais, os familiares, os irmãos, os tios, os primos, os avós, que somos responsáveis pela elevação e educação moral dos nossos filhos consanguíneos. Referindo-se ainda à infância, continuam os espíritos superiores na resposta da questão 385, da obra citada nesta fase. E quando se pode reformar o seu caráter, é quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pelo qual terão que responder. É uma das missões que nós recebemos quando reencarnamos e quando fazemos o acerto de receber os espíritos como os nossos filhos, nossos tutelares. A leitura, o conhecimento, o dever do crescimento moral. É um dos compromissos muito sérios que nós recebemos e é o que é um dos que são mais cobrados quando nós retornamos à pátria. Caberia aqui outra pergunta: o que dizer das aulas ministradas nas casas espíritas, identificadas como evangelização da criança? A resposta é bem simples. O trabalho de evangelização, à luz do entendimento trazido pela doutrina espírita, constitui importante contribuição complementar para a educação infantil, além de proporcionar orientação aos pais. Lembra-nos a educadora espírita Marta Rios Guimarães, em artigo publicado pela Revista Internacional do Espiritismo. O maior patrimônio que os pais podem oferecer aos filhos é uma mensagem que esclareça, oriente e equilibre. Essa mensagem, ao contrário dos bens materiais que oferecemos, não é perecível e passará a fazer parte da bagagem imortal do espírito. Alguns pais espíritas alegam que seus filhos devem utilizar o livre-arbítrio para escolher ou não a religião ou doutrina que seguirão em suas vidas. É um grande engano, porque os pais esquecem que, porém, que estão oferecendo liberdade de escolha a quem ainda não está preparado para escolher. Você coloca nas mãos da criança uma responsabilidade que ele não tem ainda condição de assumir, que é escolher. Como ele escolhe um brinquedo, como ele escolhe um passeio, como ele escolhe como é a cor do quarto dele, não pode. Está errado. A espiritualidade não permite, não admite, condena.
Essa criança não tem liberdade de escolha ainda para escolher que caminho seguir na sua religiosidade. Os pais têm que orientar. Depois eles escolhem, mas a orientação dos pais é infalível, é impossível de não existir, se faz necessário. Como consequência da imortalidade da reencarnação, escreve-nos um reformador em Reformador, o esclarecido articulista Ricardo de Bernardi. A criança que recebemos em nosso lar não é um bloco em branco, onde podemos escrever qualquer mensagem ou ditar qualquer conteúdo. Nós costumamos dizer quando nossos bebês nascem, quando a gente vai conversar com os pais do bebê, nós avós, os tios, olha, teu bebê nasceu uma página em branco, limpinha para ele começar a escrever aqui. Tudo que ele fizer vai ser copiado do que você ensinar, do que você fizer, você vai ser um exemplo. Lê do engano. Ele já vem com uma história, mas ele vem para que a gente ajude ele a continuar essa história, porque a história dele já está escrita há várias reencarnações, ele vem escrevendo. Ele só quer dar continuidade. Como diz aqui, ao contrário, é um livro com inúmeros capítulos, já escrito por ela mesma, vindo agora solicitar auxílio para que dê continuidade à história de sua vida. Então a gente precisa parar de falar isso. Seu filho nasceu, chegou agora, está com um livro, o caderno está com a página limpinha. Nada. Tem tanta coisa escrita que precisa ser reorganizada, que precisa ser refeita, que precisa ser estudada, que precisa colocar na ordem. E só veio para a gente ajudar a dar continuidade a essa escrita e tentar acertar as que foram feitas indevidamente em vidas passadas. Olha que responsabilidade que nós temos. São incontáveis as mensagens que nos chegam do mundo dos espíritos, alertando-nos para a responsabilidade que nos cabe na educação da criança, que deve ser alicerçada na realidade espiritual da vida. É urgente a necessidade de empregarmos todo o esforço possível das tarefas de aceleração da transição planetária para o mundo de regeneração. Essa realidade está sendo demonstrada pela encarnação cada vez mais numerosa de espíritos amadurecidos no exercício da fraternidade. Entre as mensagens que nos referimos, destacamos o texto de Emmanuel trazido pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Um texto maravilhoso, por sinal. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o homem. Olha que lindo, que realidade maravilhosa, que lição que a gente tem hoje, né? Precisamos olhar isso com muito carinho, com muito desvelo do nosso compromisso, nossa responsabilidade com as nossas crianças, com os espíritos que vêm, que nós aceitamos, por sinal, tem que deixar bem claro que nós aceitamos o desafio de recebê-los no nosso seio, de amá-los, de ensiná-los, de ajudá-los a refazer o que foi feito indevidamente e de ampliar esse caminho, essa história que ele vem escrevendo há várias reencarnações. Eu fico feliz quando eu consigo acertar numa leitura dessa, somente quando eu falo de criança. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande por esses anjinhos que vêm para a nossa vida. Eu chamo os meus netos de algodão doce. Eu olho uma criança e fico imaginando tanto que ele tem para desenvolver, para aprender, para ensinar.
que as nossas crianças hoje ensinam muito a gente, né? Falam cada coisa, a gente fica, meu Deus, só tem essa idade, já sabe dizer, falar isso, já sabe definir isso. É maravilhoso. É um assunto que a gente conversaria o resto do dia, mas nós temos tempo, né? Então eu quero agradecer a vocês, a paciência, a audiência, e eu espero continuar tentando dar o melhor de mim nas nossas leituras. Muito obrigada mais uma vez. Quem vos fala é Wanda Barros, para a radiodivulgar.net. Fiquem com Deus.